Olá, a gente começa agora mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere: a empresa terá que indenizar trabalhador que recebia um valor diferente do ticket de alimentação. No quadro à direito, o juiz do trabalho William Ribeiro esclarece a dúvida do Jonatas sobre o limite de horas extras em um mês. O entrevistado é o professor da USP e juiz do trabalho de São Paulo, Homero Batista. Entre outras coisas, ele comenta sobre o novo Código de Processo Civil e a legislação trabalhista. Isso e muito mais agora aqui no seu Trabalho em Revista. Conheça agora o trabalho Justiça e Cidadania, um projeto realizado nas escolas pelos magistrados da Justiça do Trabalho e que esse ano tem sido desenvolvido em 2 escolas aqui de Cuiabá. Trabalho, Justiça e Cidadania, ou mais conhecido como TJC. Este programa dos magistrados da Justiça do Trabalho em Mato Grosso está em sua 8ª edição. Como foco, a conscientização de crianças e adolescentes sobre direitos e deveres fundamentais. É uma semente que nós plantamos, para que as crianças elas façam as boas escolhas, que elas vão para a área da educação, para que elas tenham conhecimento dos seus direitos básicos, dos direitos do cidadão e que com isso elas alcancem os seus sonhos, os seus objetivos. Só os professores é muito pouco para explicar, coisas a respeito de leis, Então a presença dos magistrados hoje aqui na escola foi muito importante. Neste semestre, a Escola Municipal Dejane Ribeiro Campos e o Colégio Salesiano São Gonçalo têm participado do projeto. Além das atividades pedagógicas em sala de aula, os alunos tiveram palestras com os juízes e outros representantes de instituições parceiras. Eu considero uma prática fantástica justamente porque agrega valor ao que a gente faz na realidade, no dia a dia, e informa a população. As pessoas vão saber o que eu faço, por exemplo. Falar com os jovens, falar com as pessoas, é garantir um futuro melhor para todos. O trabalho de conscientização, de informação, perpassa por uma sociedade mais justa, por uma sociedade onde o compromisso com a cidadania deve ser a coisa mais importante. Eu gostei muito, eu acho que é um tema assim que eu já queria trabalhar faz muito tempo e eu achei que foi muito boa a palestra, inclusive bem alegre. Passa um WhatsApp. O game Futuro em Jogo, que alerta para a exploração do trabalho infantil e outros perigos, também foi apresentado aos alunos. O desafio lançado era passar de fases e finalizar, mas o incentivo maior mesmo é ajudar nas escolhas dos melhores caminhos para a própria vida. A gente começa a perceber como a gente vê isso no nosso dia a dia e a gente percebe o quanto é importante para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Acho que isso vai direcionar bastante pessoas para o que vai querer mesmo da vida. Uma das etapas foi a visita dos estudantes e professores ao Tribunal Regional do Trabalho, que também é uma forma de ficar mais familiarizados com o judiciário. Os alunos estão entusiasmados de conhecer o tribunal, porque as palestras que têm acontecido nas escolas têm dado novas visões, novos paradigmas para aquela sociedade em que estamos inseridos. Vejo que a nossa escola, Dejane Ribeiro Campos, ela está localizada em uma comunidade muito carente lá no bairro de Jardim Vitória e vejo crianças que têm uma visão fantástica do Tribunal do Trabalho. Só que eles não tinham ainda o contato pessoal com o tribunal em si. Hoje eles já têm uma noção através do trabalho que vem sendo desenvolvido. Para mostrar o que já aprenderam, os alunos participaram de um concurso de redação com direito a prêmios. Pela Escola Dejane Ribeiro Campos, a Camila sensibilizou os jurados ao escrever sobre trabalho infantil. Eu nunca imaginei que eu ia ganhar logo em primeiro lugar, mas eu fiz esse concurso e eu nem estava pensando em ganhar nem nada. Eu só fiz com as minhas palavras tudo que veio na cabeça. O que eu pensava sobre o trabalho infantil, em acabar com o trabalho infantil.
A mostra itinerante sobre esse tema também foi exposta no Colégio São Gonçalo. O acervo apresenta fotos de uma dura realidade para muitas crianças. Essa exposição vem coroar, na verdade, todo o trabalho que eles fizeram. Né? Alguns que já passaram aqui já apontaram falando assim, tipo, isso aqui que a gente trabalhou, tá vendo aqui aquele tema que a gente desenvolveu, então é um casamento perfeito mesmo. Esse aprendizado de cidadania deve ser levado para toda a vida. Eles que são jovens hoje, que são o futuro da nossa sociedade, e nada mais do que a gente falar com esses jovens que serão realmente os precursores, os nossos próximos adultos, pessoas que estarão responsáveis e terão uma significação e uma posição importante na sociedade. Meu sonho é ser um juiz e tentar mudar o mundo. Eu venho de um bairro carente e eu conseguindo isso, eu também quero melhor para o meu bairro. Então onde você estiver é possível, é só ter um sonho. Uma empresa do ramo da construção civil que pagava o ticket de alimentação aos trabalhadores de forma diferenciada vai ter que indenizar um ex-empregado por conduta discriminatória. De acordo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso, o empregador feriu o princípio da isonomia, como determina o artigo 5º da Constituição Federal. Entenda o caso agora na matéria. A satisfação dos empregados, o baixo índice de acidentes de trabalho e a boa saúde também estão relacionados a uma alimentação correta e saudável. Por isso, a alimentação de todos os profissionais durante a jornada de trabalho, apesar de ser apenas um benefício, deveria ser uma preocupação dos patrões. Mas uma empresa da construção civil de Cuiabá teve problemas ao conceder esse benefício de forma diferenciada. Ao se sentir prejudicado, um dos trabalhadores acionou a Justiça do Trabalho após descobrir que não recebia o vale alimentação como os demais colegas. Para os desembargadores da primeira turma do TRT de Mato Grosso, a construtora feriu o princípio da isonomia, como determina o artigo 5º da Constituição Federal. Por unanimidade, puniram o contratante por tratamento diferenciado e conduta discriminatória, obrigando a quitação do valor de R$ 450 durante todo o tempo em que o empregado trabalhou sem receber o benefício. Esta empresa, por exemplo, com mais de 350 funcionários, disponibiliza, além deste refeitório, cartão alimentação e cesta básica para todos os seus funcionários. É um tratamento igualitário, exatamente como determina a lei. O almoço aqui tá de parabéns mesmo, todo dia tem um cardápio diferente, né? Vários tipos de mistura, tem a salada, tem o suco que a gente bebe à vontade. A comida também se pode comer à vontade. Na mesma empresa, trabalha o supervisor de qualidade Adriano. Ele conta que é cobrado uma pequena taxa de R$ 15 por mês para almoçar todos os dias no local. Essa economia o ajudou a realizar um sonho. Quando eu entrei aqui eu não tinha uma casa. Como eu tenho esse vale alimentação, sobra o dinheiro do meu pagamento, eu fui juntando até conseguir comprar minha casa. Hoje eu tenho minha casa própria, graças a Deus tenho meu carro. Os planos e os benefícios conquistados com muito trabalho não beneficiam apenas eles próprios, mas também toda uma geração. Minha filha já até sabe, já mais ou menos o dia que cai já o vale alimentação, fica doida para ir no mercado já. E o instalador da Oi, que teve de se hospedar em um quarto de motel, dividindo a mesma cama com um colega de trabalho, vai ser indenizado. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Veja mais detalhes agora no quadro Direto de Brasília. O recurso da Brasil Telecom, a Oi, era contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, que condenou a empresa ao pagamento de R$ 10 mil em indenização ao instalador, por considerar que o ato de colocar 2 empregados no mesmo quarto de motel configurou constrangimento capaz de ensejar a reparação financeira. De acordo com o processo, durante uma viagem de trabalho em 2006, a empresa hospedou por cerca de 30 dias 10 empregados em 5 quartos de um motel em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Por dividir o quarto e a mesma cama com outro colega, o instalador alegou na justiça ser alvo de piadas. A Oi negou que tivesse exposto os trabalhadores à situação constrangedora e afirmou que zelou pelo bem-estar dos seus funcionários, oferecendo-lhes acomodações dignas e confortáveis.
Além de alegar que o instalador prestou serviço normalmente e que, à época, não houve reclamação dos empregados quanto às acomodações, a empresa sustentou que não poderia ser condenada, pois não ficou comprovado o dano moral. A relatora ministra Kátia Magalhães Arruda, no entanto, ressaltou que, independentemente de comprovação de sofrimento diante da situação constrangedora, o dano no caso julgado é presumido, já que o fato de alojar empregados em um quarto de motel para dividir a mesma cama, por si só, se trata de ocasião vexatória, sem que se exijam provas quanto aos danos ocasionados por ela. A decisão foi unânime. Agora é a hora de tirar dúvidas em relação aos direitos trabalhistas. O Jonatas pergunta sobre o limite de horas extras que se pode fazer por mês. Convidamos o magistrado William Ribeiro para esclarecer a questão no quadro É Direito. Boa tarde, meu nome é Jonatas. Eu gostaria de saber qual a quantidade de horas extras que um funcionário pode fazer mensalmente. Jonatas, essa sua pergunta é muito interessante. Os trabalhadores normalmente têm dúvida com relação à existência de um limite de horas extras. A legislação, ela estabelece que o número máximo de horas extras por dia que o empregador poderia ordinariamente exigir do trabalhador seriam de 2 horas. Portanto, não há um número máximo de horas extras que possam ser exigidas num montante do mês. Isso pode variar conforme o número de dias que você trabalhar, tá? Mas é bom que fique claro que o empregador pode sempre exigir o cumprimento de horas extras quando haja necessidade extrema de trabalho. Portanto, não é possível definir de antemão o limite máximo mensal, mas sim um limite máximo diário. E ainda é importante ressaltar que o empregado tem o dever de prestar o trabalho e se postar à disposição do empregador nesses momentos de necessidade extraordinária de trabalho. Né? A mera recusa, sem nenhuma justificativa por parte do empregado, pode ensejar a aplicação de penalidades, que podem variar da advertência, passando a suspensão do contrato de trabalho por até no máximo 30 dias, até mesmo a dispensa por justa causa. E você também pode participar. Envie para a gente uma mensagem ou vídeo com a sua dúvida pelo e-mail comunicacal@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag #EDireito. Falando em redes sociais, a Julie Correia traz agora o que rolou em nosso perfil no Facebook. Julie? Olá, Zequias, eu estou de volta para falar sobre a nossa página do Facebook e mostrar quais foram os posts mais interessantes da semana. E parece que quando se trata de direito trabalhista, todo mundo gosta. E não é à toa que a nossa página alcança cada vez mais seguidores. Afinal, você aprende muito por aqui, não é mesmo? E hoje eu começo falando para você que gosta de colocar tudo o que pensa nas redes sociais. É melhor ficar esperto, viu? Dá uma olhada neste post que rendeu muitos compartilhamentos e comentários. Uma babá que se ausentou do trabalho por causa de uma suposta complicação na gravidez foi descoberta através de fotos postadas por ela nas redes sociais. Aí não deu outra. Mentiu para a patroa e foi demitida por justa causa e depois condenada a pagar uma multa por mentir também para a justiça. A Monique Ariane disse que o Facebook é uma ótima ferramenta para provar diversos fatos. É isso aí, fatos bons ou ruins, a Monique tem toda a razão, né? E quem faz sucesso nas redes sociais é um gatinho muito esperto que sempre dá dicas importantíssimas pra gente sobre os nossos direitos. A última sacada dele, olha só que interessante. Ele se mostra confuso com pessoas que falam mal dos corruptos, mas fazem esquema para receber o seguro-desemprego trabalhando. É isso aí, gatinho. O Claudson disse que essa página merece um prêmio. E se você quiser ficar sabendo tudo sobre direitos e deveres trabalhistas com uma pitada de humor, entre e curta agora mesmo a nossa página do TRT Mato Grosso. Eu fico por aqui, mas semana que vem a gente volta. E você, continue conectado conosco no Facebook. Zequias. Obrigado, Julie. Agora, fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. A Unirondon terá que pagar 3,5 milhões de reais por demissão de 91 profissionais no meio do semestre. A determinação do pagamento dos valores é de 4 parcelas e ainda o pagamento de multa de 30% em caso de atraso. Um relatório produzido pelo Conselho Nacional da Justiça apontou que a Justiça do Trabalho é um dos ramos mais céleres do Judiciário.
Em Mato Grosso, o tempo médio entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença é de cerca de 5 meses na primeira instância e de 4 meses no segundo grau. Através da parceria entre o Tribunal Regional do Trabalho e SESI, várias palestras foram promovidas sobre a importância da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no ambiente de trabalho. As palestras ocorreram simultaneamente em Cuiabá, Primavera do Leste, Cáceres, Sinop, Rondonópolis e Tangará da Serra. E no próximo bloco, o professor da USP, juiz do trabalho, Homero Batista, é o nosso convidado em estúdio. Ele fala sobre o novo Código de Processo Civil e a legislação trabalhista. Não saia daí, que a gente volta já. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Estamos de volta com o Trabalho em Revista e hoje a gente recebe aqui o juiz Homero Batista, que vai falar para a gente sobre os reflexos do novo CPC na fase de execução dos processos trabalhistas. Ou seja, doutor, bem-vindo àquela fase em que todo judiciário tem dificuldade, Sim. que é a fase de fazer a sentença, o papel virar realidade. Esse é um dos grandes gargalos que nós temos. Existe uma expressão popular que fala ganhou e não levou, e infelizmente essa expressão é verdadeira. Nós temos estatísticas de 7 em cada 10 trabalhadores ganham e não levam, por vários motivos, por falência da empresa, por desaparecimento, por laranja, testa de ferro. O Brasil precisa passar limpo essa questão, porque nós não podemos ter todo esse esforço em torno do judiciário e reivindicar os direitos e depois não conseguir concretizar. Por isso que essa expressão execução é tão importante. E o Código de Processo Civil, doutor Novo, ele promete, ele promete melhorar? Ele promete bastante, vamos ver, porque às vezes também a promessa é muito complexa, muito grande para ser cumprida, mas ele tem bastante novidade que pode ser utilizada com criatividade, utilizada com mais afinco, mais eficácia. Eu vou citar um exemplo rapidamente. Por exemplo, o juiz passou a ser autorizado de modo expresso a inscrever o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Então o SPC, Serasa, aquelas instituições que cuidam de cadastro de inadimplentes, passaram a ter não somente as dívidas de crediários, as dívidas de bancos, mas também as dívidas trabalhistas, as dívidas judiciais em geral e trabalhistas em particular. Esse talvez seja um item que pode mudar um pouco a forma como as pessoas encaram o débito. Porque os tribunais até tentaram em algum momento, tentaram atrás, exatamente por falta de previsão legal. Isso, era feito por esforço pessoal de alguns juízes, algumas teses, as empresas criticavam. Agora, essa é uma mudança que o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, passou a autorizar de modo expresso, dentre outras soluções, assim, em busca de uma eficácia. O que é outro exemplo que o senhor poderia dar? O que vai mudar? O que pode mudar nessa fase? Eu gosto de trabalhar com os exemplos pequenos, menores, mas que na prática acabam sendo importantes. Por exemplo, o juiz pode procurar bens da empresa ou do devedor para fazer penhora de acordo com a realidade da cidade, da região. Então, uma zona agrícola, o juiz pode dar mais ênfase em gado e máquinas agrícolas do que em imóveis ou móveis. O Código permite essa flexibilidade. O Código de 1973 era rígido, tinha que seguir uma ordem, gerava
atrasos, ineficiência. Uma mudança profunda que pode representar um grande impacto é, durante a tramitação do processo, o trabalhador, o exequente, que a gente fala, né, o credor, ficar sob a responsabilidade dele o bem. Imagine o carro penhorado ficar, ao invés de ficar com o patrão, ficar com o empregado. Mesmo antes de vender? Antes de vender, durante a tramitação. Isso é tão profundo que já há quem pense que talvez não dê certo, porque o carro vai ficar com o trabalhador. Isso tem previsão expressa agora no artigo 840. Vem sendo muito estudado como isso poderá impactar. E o senhor está aqui em Cuiabá também para o lançamento do livro CLT Comentada. Esse é o 12º livro, é isso, doutor? Você tá bem informada, porque nós tivemos uma coleção de 10 livros que nós fizemos, que é um curso completo, e eu possuo mestrado e doutorado que viraram 2 livros. Então, tem aí um histórico de livros. Mas interessante que depois de ter feito essa literatura mais extensa, havia um pedido, uma cobrança dos alunos, dos colegas, que eu fizesse um resumo, algo sintético, por uma consulta, por uma necessidade, tanto o aluno da graduação que entra para conhecer, como os servidores, os juízes, para irem direto a um ponto. E a nossa legislação trabalhista, ela é toda concentrada num grande texto dos anos 40 que se chama Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, um texto de 70 anos. É impressionante como ele ainda está em vigor e ele consegue, de alguma maneira, ordenar minimamente as relações trabalhistas. Então, eu aceitei essa tarefa com muita alegria. Eu acho que eu consegui aí encontrar um meio termo de fazer um livro condensado contendo tudo. Para que entenda, quando eu falo tudo, inclui horas extras, 13º, férias, aviso prévio, justa causa, fundo de garantia e depois as questões dos sindicatos, doenças profissionais, doenças do trabalho e a parte da justiça do trabalho. Então é um grande feixe de assuntos, né? Por isso eu gostaria de resgatar uma tradição que muito influenciou a minha geração, que é fazer um comentário concentrado de todas essas questões trabalhistas. CLT Comentada não é um nome que me pertence, é um nome comum a vários livros dos anos 60, dos anos 70, e atualmente aparecem algumas, mas nós precisamos, com o poder de síntese, não com tanta frequência mais, certo? Mas com o poder de síntese, comentários pontuais, contemporâneos, com a legislação atual, com a legislação superveniente, né? Por isso que o livro tem essa importância. Doutor, e a gente não pode falar de CLT sem tocar na questão que mais se ouve por hora, que é as críticas que se faz à CLT, que ela estaria superada, que ela entrava. Qual que é o senhor que fez esse trabalho hercúleo, um mestrado e doutorado nessa área, milita, é juiz do trabalho, todos os dias lida com isso? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, a questão tem que ser vista com cautela, porque é muito fácil criticar. Mas, primeiro, todos os modelos que são propostos para substituí-la são modelos ainda não testados e não aprovados. Substituí-la simplesmente por liberdade ampla para cada um fazer o que quiser, sem remuneração mínima e sem jornada máxima, nós temos que ter muito cuidado. Nós não somos um país com tradição assim de deixar tudo ser resolvido, 100% ser resolvido pelos sindicatos. Tem que lembrar disso inicialmente, nós não podemos ser refratários às mudanças, às adaptações, mas tem que ter cuidado quando alguém, talvez assim, a pessoa que atire pedra com mais força seja aquela que tem as propostas mais frágeis, então tem que ter cuidado quanto a isso. Mas deixa eu fazer um comentário também. Tem que lembrar que, embora seja uma lei de 1943, não é mais ela que está em vigor. A CLT é um símbolo, é uma conquista, é um nome, as pessoas sabem falar CLT, que é uma lei trabalhista, mas quase toda ela já foi reformada. Tem que saber falar isso, porque senão eu falo assim, eu não concordo porque é uma lei dos anos 40. Bom, se for realmente uma lei dos anos 40, talvez ela não resolva mais, porque nós não tínhamos informática, não tínhamos várias profissões. Doutor, e para nós leigos, quando você pega uma CLT e você abre, você percebe aquele tanto de alterado pela lei tal, alterado pela lei tal. É isso que eu queria chegar. Contam-se já quase 1000 mudanças. Então, por exemplo, quem trabalhava nos anos 40 não tinha fundo de garantia, ele era estável para sempre na empresa, então não precisa do fundo. O fundo surgiu nos anos 60, numa outra lei. A CLT ainda prevê que a pessoa vai ser estável, mas a lei do fundo diz, salvo se ela for para o fundo.
Então ela não é a mesma CLT. O comentário que eu trago agora em tempos presentes, em tempos contemporâneos, já é abrangendo toda essa legislação que orbita em torno dessa lei. Então, respondendo à sua pergunta, admito, acho que todos devem concordar, que ela tem uns preciosismos que talvez pudessem ser adaptados para o tempo presente. Ela conta o tempo aos segundos, por exemplo. É muito difícil a gente contar a noite na CLT de 52 minutos e 30 segundos. Isso dificulta qualquer empresa fazer cálculo, o trabalhador também. Poderia pagar melhor o trabalhador da noite sem precisar ficar trabalhando com segundos. O trabalhador certamente concordaria em ter um benefício maior. Esse é um exemplo bom de algo que a gente pode atualizar, trazer para o tempo presente. Mas implodi-la simplesmente é uma frase arriscada. Dr. Homero Batista, juiz do trabalho, professor, que está aqui em Cuiabá para o lançamento da CLT comentada. Muito obrigada pela sua participação aqui. E assim a gente termina o nosso programa desta semana. Mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT e seguir o Tribunal no Twitter. E assim, ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.